Pessoal, dando sequência a mais um dia tranquilo de resolução de questões. Estamos no terceiro dia, amanhã a gente finaliza com matemática e redação. Está à mesa aqui conosco também professora Regina. Língua portuguesa, língua portuguesa, língua portuguesa, língua portuguesa, língua estrangeira, linguagens, mas há uma comunicação, literatura, interpretação de texto, gramática, tem questões, não tem nem como a gente distinguir, é necessário todo o domínio pleno da língua portuguesa para a gente resolver as questões do Enem. Não é isso mesmo, professora? Nossa, é isso, gente. Nessa parte do bloco, nós estaremos com as questões de língua estrangeira. Eu passo a palavra para a professora Fernanda. Fernanda. Good evening, everyone. Sou a professora Fernanda, da disciplina de Língua Inglesa. E eu gostaria, inicialmente, de comentar um pouquinho sobre a metodologia do Enem, baseando-nos nas competências e habilidades. Vejamos, o inglês, a língua inglesa de uma forma geral, tanto o espanhol quanto a língua inglesa como língua estrangeira, ocupa a competência de área 2, o que seria conhecer e usar a língua estrangeira moderna como um instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Então, a metodologia do Enem, ela está pautada na avaliação dessas competências e, sobretudo, das habilidades que correspondem aos números 5 a 8. Bem, inicialmente, nós vamos começar a falar sobre as habilidades pertinentes ao número 5, com essa questãozinha cujo formato, digamos, é um cartaz, poderíamos ver, porque a preocupação do aluno seria qual é o perfil teacher das provas de inglês no Enem. Bem, essencialmente, o Enem, ele é uma prova interpretativa por excelência. Então, haverá uma grande diversidade de gêneros textuais, como, por exemplo, cartazes, cartoons, pôsteres, essa linguagem publicitária do cotidiano. Temos também textos científicos, temos textos informativos, cuja temática seria essencialmente de caráter sociocultural. Ora, aprender uma língua também é aprender a sua cultura. Então, esse social, esse cultural, estão todos interligados, digamos assim, ao cotidiano do candidato. Um leitor bem assíduo, um leitor antenado, que lê, que ouve músicas, que procura ler alguns poemas, porque o Enem também costuma ou um poema completo ou trechos de um poema, letras de música, esses textos científicos, reportagens. Então, eu diria que o Enem, ele cobra 5 questões com comandos e alternativas em português e eu apostaria para cada tipo de questão um gênero diferente, um gênero, digamos, uma surpresa. Porém, não tanta, porque o aluno já vem se preparando ao longo do ensino médio com essa diversidade de gêneros, Poemas, cartoons, informações, cotidiano, cartões postais e assim sucessivamente. Temos aí a primeira questão, cujo layout é importante o aluno perceber o formato antes de fazer propriamente dita a leitura do enunciado introdutório. Normalmente temos um enunciado introdutório que já te dá pistas, vão dando pistas para o aluno perceber sobre o que o texto vai ser falado. Temos aqui o formato, o layout, como o texto se dispõe, associando vocábulos, expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. O tema, pela introdução, é o tema ambiental, the environment. A preservação ambiental ou proteção ambiental é uma prática de proteger o ambiente natural em níveis individuais, organizacionais ou governamentais, para o benefício tanto do meio ambiente como dos seres humanos. Aí já temos pistas, certo? E aí o aluno vai lendo o cartaz, temos uma imagem, uma colher, e ele vai percebendo, olha só, it's pretty amazing, realmente é incrível que a nossa sociedade tenha chegado a um ponto onde o esforço necessário, e aí você vai lendo as etapas. Então, digamos, o setor primário, extrair petróleo do solo, transportar,
por navio, digamos, eu despachá-lo a uma refinaria, transformá-lo em plástico, moldá-lo apropriadamente, levá-lo, transportá-lo por meio de caminhão até uma loja, comprá-lo e trazê-lo para casa. Então, são etapas do processo e, ao final, ele está indignado, digamos assim. É realmente incrível que todas essas etapas constituem um esforço menor do que simplesmente lavar a colher após o seu uso. Então, o que poderíamos concluir? O cartaz vai criticar de forma irônica, tem pistas, o layout, a imagem, a colher, de que realmente o uso irresponsável de materiais descartáveis nas sociedades contemporâneas é uma prática realmente do dia a dia, certo? Então, aí temos um cartaz. Uma dica interessante é que também rótulos de embalagens, rótulos de alimentos fazem parte dessa diversidade de gêneros. Aqui é só uma introduçãozinha. O iBio é um produto orgânico em que nós temos aí as dicas tipográficas, letras, né, caixa alta, e aí você vai lendo Healing, purificar, tratar a terra adequadamente, purificar rios, lagos e córregos, proteção de todas as formas de vida, a exposição de substâncias químicas usadas em métodos agrícolas convencionais. Então, é uma dica que também rótulos é algo assim que, né, o aluno às vezes não percebe, mas são aí textos, digamos, do seu dia a dia. Só olhar, pensar, processar. Quanto à habilidade de número 6, nós temos aqui um gênero review, que é uma resenha. É um textinho mais longo, vocês vão observar, é um texto mais longo, porém, você tem a imagem, você tem o livro, vai falar sobre o grande líder de oposição, né, ao apartheid, que é o Nelson Mandela, lembrando que ele faleceu em 5 de dezembro de 2013 e é, digamos, uma figura bastante importante para ser citada. Temos uma resenha, como que eu sei? Temos aí a autobiografia, o preço do livro, número de páginas, Long Walk to Freedom, o aluno já deve ter ouvido falar, longa jornada até a liberdade. Você tem então o primeiro parágrafo, você tem um segundo, temos aí, eu destaquei alguns itens importantes, por exemplo, o resenhista, ele já emite alguns juízos de valor, ele já fala que o livro é emotivo, ele é envolvente. E você pode perceber que as questões já são um pouquinho mais longas, então cuidado com esse tipo de questão. O início de todas elas são bastante semelhantes, mas é algo que exclui, algo excludente, que vai realmente fazer com que você acerte a questão, levando-se em consideração os temas, os itens, as palavras-chave. Digamos aqui a autobiografia do ex-presidente sul-africano, Nelson Mandela, e nos eventos importantes que antecederam seu triunfo antes de se tornar presidente, trabalhar para reconstruir a sociedade de um país segregado. Então, há essa possibilidade, questões mais longas, questões mais elaboradas, não somente aí um parágrafo, não só um cartoon, um gênero, digamos, uma tirinha, mas o Enem está a cada ano, uma vez que 2010 foi o primeiro ano em que as línguas estrangeiras foram cobradas no Enem. Olha lá, Fernanda, interrompendo rapidinho, a gente tem uma pergunta feita pelo WhatsApp. O que é mais importante na prova de inglês, gramática ou interpretação? Bem, na verdade, são duas operações que estão completamente interligadas. O teste do Enem é um teste interpretativo por excelência, onde nós vamos priorizar a leitura e a compreensão de textos. A gramática, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio, uma ferramenta para que o aluno consiga, no momento da leitura, fazer o sentido por completo. Então, a gramática, ela alia o entendimento, a base, tempos verbais, as colocações pronominais, algumas questões de referentes. Então, desde 2010 até 2014, nenhuma questão específica de gramática foi cobrada. Porém, o aluno, ele deve ter todos os subsídios teóricos e gramaticais
para ter esse sentido na sua totalidade. Eu digo sempre, a gramática, ela vem somar, né? Tempos verbais, referentes, connectives, ele consegue adquirir um maior domínio na medida que ele está tendo, né, essa leitura superficial, uma leitura interpretativa, uma leitura detalhada. A gramática, ela vem somar. Então, o conhecimento gramatical, ele é tão importante quanto, porém, o Enem prioriza aí o entendimento do texto. A gramática, ela vem como suporte para realmente nos auxiliar nessa caminhada. Ok? Bem, então, para mostrar que esse texto, né, do Mandela, que é uma resenha literária, já constitui um texto de mais leitura aguçada, mais detalhada. Porém, existem alguns termos, por exemplo, aborda exclusivamente essa asserção bastante forte. Então, cuidado com asserções fortes, exclusivamente, somente, apenas, sempre. Então, o inglês tem muito disso. Alguma semelhança, enunciados já dão pistas, proposições longas, porém, com uma leitura mais aguçada, você consegue perceber, né, e realmente excluir as incorretas. Quanto à habilidade de número 7, relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e o seu uso social. Aí, quando se fala em estrutura linguística, realmente tem a parte gramatical. Temos aí a imagem. GAN é uma organização. Nós temos pelo enunciado, veja, é importante que você associe, olha lá, leia a questão. É uma ONG, GAN é um acrônimo, então você vai perceber que é um acrônimo e a missão dessa organização seria, tá aqui mesmo, ó, reduce, reduzir a desnutrição. Então, realmente tem o objetivo, olha o verbo aim at, cuidado com inform, após preposições, né? E tem como objetivo melhorar a saúde e a nutrição de populações em risco. Veja, é uma campanha que vai mobilizar, né, toda a comunidade para que diminua a malnutrição através de diversas ações e estratégias. Olha lá, teacher, temos mais uma pergunta. Devo decorar tempos verbais? Como que o Enem vê isso? É uma questão interessante. No Enem costuma cobrar específico a conjugação em inglês? Como fica isso? Como eu havia dito anteriormente, os tempos verbais, eles fazem parte de todo o processo educacional que o aluno vem acompanhando desde o ensino fundamental e o ensino médio. Às vésperas do Enem, não se decora nada. Realmente, um leitor que costuma, né, ler tirinhas, entrar em sites de revistas, ouvir músicas. Cuidado com a música, tá, pessoal? Música é um gênero recorrente em que o autor, o momento histórico são muito importantes. Então, o aluno conhecer essa cultura, a diversidade de um país, no momento de fazer, aprender o sentido de uma música, de uma letra, enfim. Voltando aos tempos verbais é algo processual, é um processo ao longo da sua caminhada. É importante, sim, você realmente dominá-lo, mas intrinsecamente, para ter o sentido. Nenhuma questão, desde 2010, nenhuma questão foi cobrada pontualmente com relação aos tempos verbais. É importante, sim, faz parte de todo o conjunto, de todo o processo. Digamos, não só tempos verbais, como todos os itens e estruturas gramaticais. Essa música Offer, então você perceba numa música como ela se dispõe a muitos pontos de interrogação e justamente vai perguntar os vários questionamentos presentes na letra da música. Essa não é uma música que pretende cobrar do candidato um momento histórico, mas é uma música que nos dá subsídios para você perceber que o questionamento do eu lírico é tanto para com o próximo, quem sou eu para estar triste, deprimida?
Como ouso ignorar um país de terceiro mundo? Como ouso ignorar uma mão estendida? Então, o eu lírico faz questionamentos a respeito do seu mundo, do próximo. E é isso justamente que foi cobrada a questão. O questionamento demonstra o conflito entre o ser e o fazer. Pessoal, fiquem antenados. O recado da teacher é muito sucesso, imagine, acredite, né? Believe, achieve e alcance com todo o seu poder. Alcance, acredite, imagine, success. O seu sucesso. Fernanda, esse é o recado da nossa professora de inglês, língua estrangeira. Pessoal, muito interessante, vocês percebam a necessidade do domínio da linguagem, da língua portuguesa, da língua inglesa, da linguagem específica das disciplinas de física, química, biologia. Esse domínio ele é fundamental. O Enem cobra questões de diversos níveis de dificuldade, questões de simples memorização, questões de comparação, análise, interpretação, questões de alto nível cognitivo que requerem um julgamento crítico, como as questões que a teacher trouxe para nós hoje aqui. Muito obrigado, professora. Gente, daqui a pouquinho a gente volta. É um minutinho.